Bem-vindos ao nosso podcast Acolher Mentes. Hoje, eu, Tânia Lopes, psicóloga clínica, e o Dr. José Lourenço, médico psiquiatra, vamos tratar de um tema importantíssimo para você que está nos vendo nesse momento: transtorno de personalidade borderline. Até porque o nosso podcast, quando eu, Tânia Lopes e o Dr. José Lourenço criamos esse podcast, foi pensando em você, para tratarmos de assuntos sempre referentes à saúde mental. Então, sejam todos bem-vindos, vamos acolha você, acolha o outro, vamos nos acolher. Eu vou passar para o Dr. José Lourenço fazer os cumprimentos e, em seguida, eu aproveito e peço a você, curta esse nosso podcast, compartilhe, nos ajude. Siga a gente. E para a gente é um prazer, porque foi criado para você. Dr. José Lourenço. Olá, internautas. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje um tema extremamente interessante: transtorno de personalidade borderline. É um transtorno bem frequente, está bem hypado, já tem uns 2 ou 3 anos, tem vários vídeos e buscas na internet. Algumas informações corretas que a gente busca nas redes sociais e outras dúbias e equivocadas. E hoje aqui, como os outros episódios, vamos trazer com uma linguagem simplificada, uma linguagem acessível, clara e científica para todos vocês. Para que no final, você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, você que vai compartilhar essas informações, entenda o que é o transtorno de personalidade borderline. O que é personalidade? Ótimo. Eu começo perguntando o que é personalidade. Para ter um transtorno de personalidade borderline, é preciso entender o que é personalidade. Personalidade é a tua identidade, é a maneira de você ser, sentir e viver. Dr. José Lourenço, o que é personalidade? E mais, o que é transtorno de personalidade borderline? Vamos lá, pessoal. Tem que iniciar definindo o que é personalidade. Personalidade é o nosso jeitão, é a forma que a gente interage conosco mesmo e com o mundo externo. Do ponto de vista científico, seria a junção entre o caráter da pessoa e o temperamento. O caráter são aquelas regras sociais, educacionais, morais que a gente vai adquirindo ao longo da vida, pelos nossos pais, escola, pelo mundo, pela interação com as crianças, com outros seres humanos. E o temperamento é aquilo que a gente herda geneticamente dos nossos pais. Então, a junção do temperamento e a junção do caráter forma a personalidade das pessoas. Nós, psiquiatras, quando estamos nos formando, a gente estuda vários padrões de personalidade, de acordo com a geração, com a cultura, aonde essa pessoa foi inserida, no Nordeste, no Sul, na Ásia, na Europa, porque cada um tem o seu contexto cultural que influencia nisso. Aí a gente cria... É o meio, né, doutor? É o ambiente. O meio. A cultura influenciando sempre na tua saúde mental, na nossa saúde. Aí a gente cria um banco de dados mentais, e aí quando está entrevistando aquele paciente, a gente vê se ele tem uma personalidade mediana, com características, padrões ou semelhantes para aquela média da população daquele estado, daquele tempo, daquele ano que aquela pessoa está inserida. E algumas pessoas, infelizmente, adquirem traços de personalidade, têm características de personalidade que são disfuncionais. No DSM-5, que é a principal bíblia da psiquiatria, lá lista alguns transtornos de personalidade. O mais prevalente e o mais famoso é o borderline. São pessoas que daqui a pouco vamos citar, têm certas características que vão trazer prejuízos para ela e para as pessoas que convivem com ela, Tânia. Por isso que a gente ouve falar, não é, doutor? Por conta das características, como identificar um borderline? No DSM, como o doutor falou, é a nossa Bíblia,
para você saber se você... Porque não é ter só uma característica. Segundo o DSM-5, ele elenca as características que identificam uma pessoa com borderline. Tem algumas 9 características para que você seja borderline, que tem um transtorno de personalidade borderline. Para ter esse diagnóstico, você tem que ter pelo menos 5 características. Sim. Tem o tempo que você vai ter. Então, se você vai ali no Google, como a gente costuma fazer, eu digo as pessoas costumam fazer isso. Porque fulano, ele muda de comportamento, ele tem aversão, ele tem impulsividade. Uma das características é a impulsividade, mas uma das características não pode ser definida uma pessoa com transtorno borderline. Então, tem que ver o tempo. Outra coisa, para identificar, doutor, uma pessoa com borderline, não é da noite para o dia. Primeiro, esse transtorno começa a aparecer na fase de adolescência ou no início da vida adulta. É por isso que a visita a um psiquiatra, ao doutor José Lourenço, uma consulta, uma anamnese bem feita, vai poder identificar se você tem ou não traços ou até o transtorno de borderline. Sim. É preciso também, é fundamental ter uma equipe multiprofissional como psiquiatra, psicólogo, porque estes, ao ouvir os teus comportamentos, emoções e as tuas inquietações, vão identificar se você tem ou não transtorno borderline. O doutor José Lourenço estava falando da questão genética. Sim. Sempre, não é, doutor, a genética presente. Mas vamos lá. Eu queria que o senhor falasse, identificasse alguns dos comportamentos do DSM-5 que a gente pode falar e identificar para que as pessoas não saiam por aí sempre dizendo que tem borderline. Sim. Até porque, pelo menos nos meus atendimentos, acredito, eu queria que também o senhor falasse sobre isso, ninguém chega dizendo eu tenho borderline. O borderline, ele tem outras comorbidades que durante o programa a gente vai estar falando durante esse episódio. Então, quais são algumas das características que podemos identificar que a pessoa tem transtorno de personalidade borderline? Antes de falar os critérios, é importante falar sobre o equilíbrio, o meio termo. Nós, seres humanos, podemos, em alguns momentos, ficar irritado, em alguns momentos ficar ansioso, em alguns momentos ficar instável, ou ficar agressivo, ou melancólico, mas até um certo ponto. Algumas pessoas, por patologias psiquiátricas ou por traços de personalidade, essas emoções que eu citei, ou essas situações, ficam bem intensas. Então, nós, psiquiatras e os psicólogos, vamos captar essas situações e vai quantificar, Tânia, se realmente está dentro do esperado para a sociedade, para aquele momento, ou se está desproporcional. Por isso que precisa de muita sutileza, muito rigor, para poder olhar esses critérios e ver se aquele paciente realmente está disfuncional com essas emoções, com esses comportamentos e com essas reações. Como você falou, realmente são 9 critérios. Precisa de 5 para poder falar que essa pessoa tem um transtorno borderline. Eu até trouxe aqui um livro bem legal para eu poder ser bem exato em relação a esses critérios do borderline. O primeiro deles é um esforço desesperado para evitar abandono real ou imaginado. Nenhum de nós aqui presentes, nós dois e a equipe aqui de gravação, nós não gostamos dessa ideia de ser abandonado pelo pai, pela namorada, pelo amigo, pelas pessoas que nos cercam. Mas até um certo ponto, a gente pensa nisso, sente e reage. E sabe lidar com isso. E sabe lidar. Já o borderline, ele se perde um pouco nisso. Ele fica desesperado, faz tudo para não perder, não é? Intenso, Tânia. Intenso. É muito intenso, desproporcional. Muito emoção. O borderline, a questão do borderline aí, a emoção, tudo assim é muito intenso. Inclusive, tem até um termo psiquiátrico, é desregulação emocional.
ele tem uma Isso. tendência de desregular em várias situações. E fica Como, difícil, né, como doutor? Se não essa. regular, se não trabalhar, se não acompanhar, se não Sim, procurar um médico psiquiatra, que muitas vezes vai precisar usar medicação, o doutor vai falar sobre isso, para regular essa disfuncionalidade, sim. ou mesmo, principalmente, a terapia baseada em evidências. Vamos Né? chegar lá nesse ponto. Isso. Um outro critério bem legal, olha, um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis. Por quê? Como essa pessoa tem uma tendência a se desregular e ter comportamentos, pensamentos e ações inadequadas, isso cobra um preço dos parceiros, do pai, da mãe, dos colegas de trabalho ou das relações amorosas barra afetivas. As outras pessoas não vão entender, mesmo porque às vezes entendem, às vezes não entendem, porque é muito desproporcional em alguns pacientes. E aí fica com essas relações tumultuadas em várias esferas da vida desse paciente. Até difícil muitas vezes, é por isso que é complicado quando você não entende. É importante que a gente saiba que existe esse transtorno de personalidade borderline, para que a gente saiba buscar ajuda quem convive e quem tem o transtorno, porque a convivência não fica nada fácil. Sim. É uma pessoa que ela com medo, com a sensação que sente, o vazio que ela sente de não querer ser abandonada, fica difícil. As emoções elas ficam desreguladas, as reações são desproporcionais e muitas vezes parte dessas pessoas, mulheres e homens, elas chegam a ser hospitalizadas, porque alguns, principalmente os homens, não buscam ajuda, e você vai ver muito na questão dos internamentos, pessoas com borderline, porque elas não procuraram ajuda, não regularam as emoções, e isso causa um impacto, não é, doutor? Essa internação é nos casos extremos, mais graves, Extremos. quando eles tentam suicídio ou estão com pensamentos muito recorrentes em relação a isso. Um outro critério também é a perturbação da identidade. Porque como essa patologia mexe com a forma que esse paciente, que esse ser humano se relaciona consigo mesmo e com o mundo, a autoimagem dele não está adequada, não está bem ajustada. A insatisfação prevalece. Insatisfação com a imagem e com a identidade da pessoa. Sempre se comparando com o outro. Se comparando com o outro, ou então com uma régua muito grande em Ou muito em vários pequena. critérios. Geralmente Grande. é muito alta, geralmente é muito alta. E aí, com essa régua alta, cobra-se um preço. E com as redes sociais, e com esse mundo, com muitos fakes e imagens, informações distorcidas, favorece essa perturbação de autoimagem. O outro critério também é a impulsividade nos seus comportamentos e pensamentos, com gastos financeiros excessivos, sexo, abuso de substâncias lícitas, álcool e tabaco, ou ilícitas, drogas, diversas drogas. E essa questão dessa instabilidade aí, quando está ali aquela instabilidade instalada, vai ao shopping, por exemplo, e aí faz compras exageradas, faz dívidas, e isso, olha o transtorno, olha o que causa o impacto na vida pessoal da pessoa, nas relações interpessoais. Destrói, muitas vezes, relações, a vida. Sim. Porque, e algumas pessoas, e quem convive, é importante que saiba, não é, doutor? Para que saiba lidar com isso, buscar ajuda profissional. Com certeza. Por que tem essa tendência da impulsividade para certos setores que eu citei? Para poder liberar a dopamina endógena e, com isso, conseguir dar uma enganada, uma anestesiada nas emoções. Equilibrar? Não é equilibrar, é anestesiar. Paralisar. Uma Anestesiar. tapeada. Anestesiar. Eu acho que Amenizar. anestesiar, Uhum. amenizar Amenizar. e anestesiar são palavras mais Amenizar. adequadas para isso. Uhum. E por um pequeno espaço de tempo, porque libera endorfinas endógenas, dá aquela tapeada naquelas emoções e a pessoa toca lá o dia, toca Depois a volta. semana. Como o problema está lá instalado, é o pano de fundo, isso vai voltar. Porque essas liberações dessas substâncias de prazer, dopamina ou endorfina, são temporárias.
Elas vão passar e depois a pessoa volta ao seu padrão de funcionamento cerebral, de personalidade, e com isso volta a repetir esses comportamentos de busca de prazer, relacionamentos, apego excessivo nas pessoas. Com essas informações agora, me fez lembrar, Tânia, de um rapaz que está muito famoso aí e hypado no Instagram, que é o Breno. O Breno é do Café com Teu Pai. É um rapaz, eu acho que ele é carioca. Maravilhoso. Café com Teu Pai, o Breno, não é isso, doutor? Isso. Siga, é importante, acompanhe, Sim. É maravilhoso. Muitas daquelas pessoas, daquelas mulheres, ou relações que ele cita lá, que são um pouco disfuncionais, por baixo daquilo ali, por trás, não é só carência, não é só questões psicológicas ou questões de caráter. Tem patologias psiquiátricas que favorecem essas relações líquidas. E com isso, essas pessoas, homens ou mulheres, mais frequente as mulheres, porque as patologias psiquiátricas são mais prevalentes nas mulheres. E o borderline também, a prevalência é maior. E com isso, esses pacientes com esse padrão de patologia psiquiátrica têm essas relações amorosas frouxas, impulsivas. Nesse Café com Teu Pai, essa insatisfação, como o senhor bem colocou, ali tem mulheres que podem ter transtorno de personalidade borderline pela insatisfação presente na busca incessante da perfeição, né, de não estarem satisfeitas. Então, ele retrata com muita maestria, né, nesse episódio lá, essa questão do borderline, né, da personalidade, do transtorno que está presente em homens e mulheres e principalmente em mulheres. Ele não chega a citar a patologia, mas o que está por trás daquela descrição... Tem conexão. Tem conexão com o borderline, conexão com algumas outras patologias psiquiátricas e algumas questões psicológicas, do inconsciente, de traumas. É um conjunto de situações que favorecem aquele padrão de comportamento. Aquela fala, nós que trabalhamos com saúde mental, a gente associa, não é, doutor? A gente associa, sim, não é isso? A esses transtornos. Mas voltando agora aos requisitos, não é? Exatamente, aos critérios. Um outro é recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas. Como esses pacientes borderline têm essa instabilidade emocional como pano de fundo, isso cobra um preço muito grande. Porque quando a pessoa está instável, impulsiva, ela fica muito mal emocionalmente. E o fato de ele ficar mal gera emoções negativas, falta de esperança, e aí ele quer sair desse ciclo, dessa bola aí negativa. E aí começa a pensar em morte, em suicídio, em fuga. E aí a gente vê essa prevalência de muitos jovens ou portadores dessa patologia se automutilar ou com tentativas de suicídio recorrentes, de diversas formas. Não como mecanismo de fuga, realmente é para aliviar aquele sofrimento temporário. E aí acha não é, doutor, que a melhor forma de tentar sanar aquele problema seria a morte, mas não é o caminho, porque essa patologia, e quase todas na psiquiatria, tem tratamentos bastante efetivos. E com o tratamento, isso vai amenizar ou cessar, de acordo com a individualidade de cada um. Uma das características do borderline é essa, de dar automutilação, não procurando muitas vezes, procurando aliviar o vazio, não é, doutor? O vazio, anestesiar. E aí não é uma tentativa de tirar a vida, mas de aliviar essa angústia, né? Esse vazio que eles descrevem. A gente lendo na literatura, a gente ouve muito falar dessa questão do vazio que eles descrevem. E aí essa busca para aliviar momentaneamente termina acontecendo. Qual é o perigo disso aí? É que muitas vezes
anestesia, depois volta. E isso, essa intensidade pode acontecer de, entre aspas, errar a mão. Sim. Errar a mão. Sim. E aí é que tá. É por isso que você que está aí nos assistindo, se você conhece, se você convive com pessoas que têm transtorno de personalidade borderline, não faça certas comparações, críticas, procura ouvir esse episódio, procura ajuda profissional de um psiquiatra, do psicólogo, porque um profissional de saúde mental vai te orientar a identificar que isso é um comportamento por conta do transtorno. É um né? padrão. É o padrão. É um padrão que está lá automatizado. Isso. É como se fosse um programa instalado que foi alimentado durante a infância e a adolescência, e aí tem uma tendência de se repetir. Então, esses critérios, essas situações que nós falamos, não é porque eles querem voluntariamente se comportar dessa forma, porque isso faz parte da personalidade deles. Eles não são isso, eles não se limitam a esses critérios. Não. São características da personalidade, quando ficam ativos, causam esses prejuízos. E na sua fala, Tânia, você até antecipou o próximo critério que eu ia falar, que é esse sentimento de vazio existencial crônico. Nós, seres humanos, em alguns momentos a gente tem um sentimento de vazio, mas é algo temporário, não é algo tão intenso. Mas quem é o portador de borderline tem um sentimento muito intenso, quase diário, quase semanal diário. Tudo é intenso. É As desproporcional. Tudo é desproporcional. Tudo é desproporcional. E aí tem que saber lidar, trabalhar com isso, porque senão fica... eu estava outro dia acompanhando falas de pessoas que conviviam com pessoas com transtorno de personalidade borderline e dizendo que fica insuportável se não se ignorar os traços ou que a pessoa tenha e não buscar ajuda. Tanto quem tem como quem convive. Não é importante, doutor? Porque no momento que esse paciente se desregula nesses critérios que eu citei, e o próximo é até sobre raiva, ele comete atos ou fala certas coisas que os freios morais, quando estivessem bem ajustados, não iriam ser ditas. Perdem o filtro. Perdem o filtro. Isso magoa as pessoas que estão convivendo, magoa a si própria. E com isso, as pessoas ficam reativas ou ficam magoadas. Então, é difícil. Até o próprio portador da patologia, depois que sai dessa crise, muitos falam que é surto. Surto é para quem tem surto psicótico. Esses momentos de desregulação, de instabilidade, a gente usa o termo desregulação mesmo. Não é surto, porque surto ficou um termo muito massivo e popular para qualquer situação. Mas o surto na psiquiatria é surto psicótico. As outras situações a gente nomeia com outros termos médicos. Voltando agora a essa questão da raiva. A gente sentir raiva em alguns momentos do dia ou semana, isso faz parte da natureza humana. É uma emoção que Deus, quando nos criou, ou Alá, no nosso caso é Deus quem eu creio, ele nos deu certas emoções como mecanismo de se relacionar com as pessoas. Então, em alguns momentos, a gente sentir raiva, isso faz parte. Não podemos lutar contra a raiva, mas na hora que ela vir, a gente saber regular ela, controlar e não deixar que ela escalone, que seja proporcional. Não é lutar para que ela não tenha. Agora, já o borderline, na hora que ele fica frustrado ou com raiva, aquilo ali fica muito intensa, ele perde a mão. Ele perde a mão do ponto de vista físico, do ponto de vista de palavras, verbal. Baseado no que nós estamos conversando aqui, critérios, dá para imaginar o quanto muitas vezes essa pessoa não sofre, muitas vezes até discriminação por parte de colegas de trabalho, ambiente de trabalho, muitas vezes até na própria casa que as pessoas chegam a não entender. É por isso que é importante as informações. O nosso podcast, Acolher Mentes, tem essa finalidade, que a saúde mental, que os transtornos como um todo, você tenha conhecimento
isso é trazer para todos a oportunidade de não rotular de maneira equivocada. Quantas vezes uma pessoa com transtorno de personalidade borderline é dito e confundido com bipolaridade, com outros transtornos, quando, na verdade, é importante que dê a denominação correta para que tenha realmente o tratamento correto, a forma e o acolhimento como deve ser feito. Outras, a raiva, imagina uma pessoa, todos nós, como o doutor José Lourenço falou, no momento de raiva, que é normal, é natural, já é difícil. Uma pessoa que tem emoções mais intensas, no momento de raiva, fica muito mais difícil, e voltar, quando passa desse momento, não é, doutor, para retirar o que foi dito, para o ambiente que trabalha ou que convive, ele volte a ficar um ambiente harmônico, não é fácil. Por conta disso, é importante reconhecer o transtorno, tomar conhecimento, buscar ajuda, sim, psiquiátrica, que as pessoas que você tem que conviver tenham conhecimento disso para que saibam te ajudar e não intensificar, sim, essa questão. Doutor, outro transtorno é a questão da ideação paranoide, né? Que é o último, último critério. Não é transtorno, seria o último critério. O último critério dos 9 critérios do transtorno de personalidade borderline. Um dos 9 critérios que nós falamos no início, que são 9 critérios. Para você dizer que tem transtorno de personalidade borderline, são 9 critérios, onde não tem que estar os 9 presentes. São 5 que têm critérios que podem estar, devem estar presentes, critérios diferentes. É por isso que vai ter um borderline que tem tais critérios, o outro, cada um com a sua maneira de reagir. Porque se os critérios são diferentes, são pessoas com comportamentos diferentes. O que eles têm em comum é sempre o excesso de emoções. Né? A intencionalidade, a desproporcionalidade. A instabilidade, né? A instabilidade emocional. Falando desse último critério, e o que seria essa ideação paranoide? É o fato de achar que está acontecendo algo de errado em torno dele. Todo mundo está tramando alguma coisa. Que pode estar com a possibilidade de estar tramando. Aí entra rejeição, entra abandono. E aí a pessoa começa a viajar na maionese, que é um termo popular da década de 90, começo de anos 2000, e hoje se utiliza outros termos, tipo noiado, começa a ficar meio noiado. Então, esses são os critérios. Nós falamos, Tânia, sobre o que é personalidade, falamos os critérios. É importante a gente falar agora sobre a etiologia. A etiologia na psiquiatria sempre é multifatorial e não é exata. Como a psiquiatria é uma ciência muito complexa, porque mexe com a consciência, o inconsciente, relações químicas, relações ambientais, é influenciada pelo meio ambiente. Então, na psiquiatria, nada é 100% convicto, não existe aqueles critérios e que sejam bem claros e que todo o planeta Terra, todos os cientistas concordam que o motivo que a pessoa adoeceu foi aquele. É sempre multifatorial, o ambiente, genética... E de difícil descoberta. Talvez tenha até outros fatores que daqui a alguns anos possam ser descobertos. Mas, no atual momento, com o conhecimento atual de 2025, tem um componente genético, tem relações afetivas e sociais. A carência afetiva na infância. Aversivas da infância. Aí entra a carência, às vezes, pela morte de um pai ou de uma mãe. Né? A violência. Um abuso físico ou psicológico. Tudo isso naquele período de formação da personalidade daquela pessoa. E essa sensação de carência, de abandono, de abuso, vai gerando que, quimicamente, formas de pensar, padrões de pensamento, que gera esses critérios aqui que nós citamos agora. Por isso que é sempre bom observar, é importante sempre observar comportamentos. Porque se nós dissemos que podem aparecer os sinais
né, os critérios na adolescência, imagina se você identifica na adolescência, já começa a lidar de maneira mais assertiva. E isso faz com que amenize determinados danos, não é? E aí, ou na vida adulta, quando aparece, enfim, quanto mais cedo nós identificamos os transtornos, é fundamental, porque a pessoa precisa sempre conviver com o que ela tem, com a patologia que ela tem, da melhor forma possível. Aceitar, lidar, buscar ajuda. O que é que, para mim, que tenho essa patologia, é melhor? Vocês, pais ou ouvintes, adolescentes, que notarem que tem algumas coisas citadas aqui, eu aconselho, se for adolescentes, dos seus 11 anos até 16, 17, procurar rapidamente um psicólogo para poder ser avaliado nesses critérios ou outras situações que você possa ter, e aí tentar, aos poucos, ir corrigindo esses padrões de pensamento, cicatrizando feridas envolvidas e que estão por trás disso tudo. E se o psicólogo e o paciente achar que tem necessidade, procura um psiquiatra. Por que eu citei primeiro o psicólogo? Porque no grupo dos transtornos de personalidade, que são vários, o borderline é um, são patologias que não são patologias químicas, ao contrário de os outros episódios que nós citamos, de transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno bipolar. Nessas patologias existe uma desregulação química muito clara dentro do cérebro desses pacientes. E na psiquiatria mundial não existe remédio para personalidade, Tânia Lopes. O que existe é a gente ressignificar, revisitar o nosso passado, dar uma repaginada no nosso presente para processar melhor as situações e com isso sentir elas de uma forma adequada e com isso reagir de forma adequada. Ou seja, as mudanças comportamentais, Sim. não é? E de padrões de pensamento. De padrões de formas de enxergar o mundo. Isso. No caso, temos as terapias, né? As terapias comportamentais, a TCC, a DBT, enfim, comprovadas, baseadas em evidências que fazem total diferença. Então, o mais importante é a gente não fugir de... Por isso que eu sempre disse em alguns episódios, e repito, o autoconhecimento. Se observe. Observe você. Por que estou tendo esse comportamento? Porque, como o doutor falou logo no começo desse episódio, as questões culturais. Por que é que eu não tenho, muitas vezes, o meu filtro não funciona? Porque muitas vezes eu reajo diferente da maioria das pessoas e não consigo. Então, essas questões, essas observações, essas perguntas que a gente pode fazer a gente mesmo, elas, quando a gente não encontra a resposta, quando a gente não sabe lidar com isso, é importante procurar um profissional da saúde mental, o psicólogo, a terapia. Ele vai, ao longo das sessões do acompanhamento, saber te direcionar e rever pensamentos, comportamentos, padrões, enfim, para que a tua vida passe a ficar mais funcional. Não é isso, doutor? Exatamente. Então, para o transtorno borderline, o profissional que tem maior importância é a psicologia, é o psicólogo. Eu sempre recebo questionamentos no meu Instagram se terapeuta é a mesma coisa de psicólogo. Terapeuta é um termo mais amplo de terapias, é qualquer pessoa que pode aplicar instrumentos para alívio de certas dores ou situações. Já o psicólogo, ele faz terapia, mas é um profissional que tem toda uma bagagem educacional para fazer uma terapia psicológica. Então, o psicólogo faz terapia psicológica. Terapia, existem várias modalidades e diferentes formas de fazer terapia. Então, você que tem suspeita de ter borderline ou tem esse diagnóstico, tem que procurar um profissional formado em psicologia, de preferência da linhagem comportamental.
A subárea, a abordagem mais efetiva é a terapia dialética comportamental, que infelizmente tem poucos profissionais no Brasil com essa pós-graduação. Então, quando vocês forem procurar um psicólogo, ligar para a secretária, vocês têm que perguntar se esse profissional ele é pós-graduado em terapia dialética comportamental. A segunda linha de trabalho seria a terapia do esquema. E a terceira, melhor abordagem, é a terapia cognitiva comportamental. Existem dezenas de abordagens e terapias no nosso país. São todas maravilhosas. Respeito e amo, e já indiquei praticamente para todas elas. Só que para esse tipo de patologia, vocês têm que ser mais objetivos e pragmáticos. Tem que procurar nessa ordem que eu citei, para poder ter melhores resultados e fazer jus ao seu tempo e ao seu dinheiro investido, para poder vocês avançarem, Tânia. Doutor, a questão, quem tem um parente de primeiro grau, ele tem mais chances, 5 vezes mais chance de ter. Se tem um parente de primeiro grau que tem de transtorno de personalidade borderline, as pessoas têm mais tendência e predisposição de terem a chance, são 5 vezes realmente maior? Isso procede? Isso é verdade? Como tem um componente genético, então existe uma tendência maior de membros daquela família, um primo, um sobrinho ou uma tia, a desenvolver. Essa quantidade de quantas vezes é muito subjetivo, porque é difícil medir isso. Então, às vezes vai de acordo com o autor, com o país, com o banco de dados que foi pesquisado. Eu não gosto de citar quantas vezes mais, mas existe uma possibilidade muito maior. Agora, Tânia, falamos sobre a origem, as possibilidades de ter originado que a etiopatologia. Agora vamos falar de comorbidades. Na psiquiatria, infelizmente, as comorbidades é a regra. O que é comorbidade? São outras patologias associadas. Então, tem uma patologia que está causando maior sofrimento naquele momento, mas raramente o paciente tem só uma patologia, tem outras associadas. É por isso que muitas vezes demora a identificar a verdadeira patologia, não é isso, doutor? Não seria a verdadeira, seria distinguir o que pertence a cada uma delas. Porque vira uma miscelânea ali de sinais e sintomas, e aí se o profissional, se o psiquiatra for habilidoso e tiver um bom conhecimento técnico, ele vai nomear isso somente como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. Ou depressão, isso. E aí, mas na verdade tem muita coisa atrás desses sinais e sintomas aí do transtorno de ansiedade e do transtorno depressivo. Dentro das comorbidades vem TDAH, o transtorno bipolar, transtornos alimentares. E não é raro a pessoa ter 2 ou 3 diagnósticos. E aí, no momento da consulta, o psiquiatra prudente, ele vai eleger a patologia que está mais disfuncional, que está causando mais prejuízos, e vai dar a carga em cima daquela. O psicólogo da mesma forma. Aí como entra agora o psiquiatra? Eu falei o papel do psicólogo, o psiquiatra vai entrar nos sinais e sintomas. Como não é uma patologia química cerebral, e sim uma patologia de base psicológica, esses remédios prescritos por mim e por outros psiquiatras é para sintomas. Se a irritabilidade está muito intensa naquele paciente, naquele cenário, a gente vai entrar com um antidepressivo, com um regulador do humor. Se ele está muito ansioso, entra com o antidepressivo, o ansiolítico. Se tiver insônia, a gente entra com hipnótico. Então, são medicamentos que vão fazer com que esses sintomas amenizem. Estabilizem ou então amenizem, e com isso facilitar que ele mude o seu padrão de pensamento através da psicologia, das suas sessões de terapia e da autoterapia, que todos nós fazemos, esses momentos de reflexões individuais. Então, no borderline, o psiquiatra é sinal e sintoma que ele trata. Aí, se ele tiver, esse paciente, outras patologias, quando esses sinais e sintomas estão ajustados ou parcialmente regulados,
Aí a gente vai olhar as comorbidades ali associadas, se é bipolar, se tem déficit de atenção, e aí sim entra com o tratamento específico para essa patologia psiquiátrica. Com todas essas questões que conversamos aqui, dá para perceber que tem a patologia, por exemplo, transtorno de personalidade borderline. E aí existe, como o doutor acabou de falar, outras comorbidades, e muitas vezes você chega enxergando só uma, você não consegue identificar. Daí a importância de você sempre não ter receio. Uma vez eu ouvi o doutor José Lourenço, esse médico psiquiatra, dizer: psiquiatra não morde. Né? Outra coisa, vamos acabar. Vamos saber que nós, profissionais da saúde mental, somos parceiros, estamos juntos com um só propósito: proporcionar a você, independente do teu CID, da tua patologia, um bem-estar, uma vida mais saudável, uma vida com menos angústia, com menos vazio. Tudo isso é possível se uma das características que identificam que os critérios do transtorno de personalidade borderline é essa disfunção, é dessa desproporcionalidade de emoções, essa intensidade que fazem com que o teu dia a dia, o teu trabalho, as tuas relações interpessoais fiquem mais difíceis. Muitas vezes, quantas pessoas perdem oportunidades de trabalho, perdem amizades porque o outro, o amigo, o colega não sabe, se afasta e ainda faz pior. Taxam aquela pessoa que tem transtorno de personalidade borderline de psicopata. E o psicopata também tem, ele não tem emoção psicopata. Já o transtorno de personalidade borderline é emoção em excesso. Então, são situações diferentes que devem ser respeitadas, identificadas. Por isso que nós estamos aqui com esse propósito e convidando você a compartilhar, a curtir e a dividir essas informações, até porque tem um remédio que salva, acolhimento. Tem outro remédio também que salva, é informação. A partir do momento que eu, Tânia Lopes, psicóloga comportamental, a gente sabe que os comportamentos nossos, eles refletem no nosso trabalho, nas nossas relações pessoais, interpessoais. Então, por que não rever? Por que eu não consigo, doutor, ter filtro? Eu muitas vezes digo: gente, eu não consigo. E muitas vezes não tem nem ideia que existe por trás disso algo mais profundo. Então, vem assistir, compartilha. Não foge da realidade. Doutor José Lourenço, eu queria que o senhor falasse um pouco mais dessa realidade. As pessoas conseguem hoje nos procurar, eu acredito que melhorou muito, mas cada vez mais a gente tem que reforçar isso. Com certeza, Tânia. Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da vida. E essa patologia, esse transtorno de personalidade, ele não vai desaparecer sozinho. Isso é um fato. Infelizmente, essa que é a situação. Precisa desse acompanhamento multiprofissional, primeiro o psicólogo e segundo o psiquiatra, para poder, ao longo dos meses e anos, ir mudando esses padrões. Eu entendo que nós, seres humanos, às vezes tentamos utilizar o tempo a nosso favor. Não, isso vai amenizar. É igual uma gripe. A gripe vai passar. Tem um período específico de evolução dessa patologia. Tem começo, meio e fim. Mas na psiquiatria e com o borderline, ela não vai passar sem o tratamento. Porque a pessoa fica disfuncional, isso vai gerar consequências naqueles ciclos sociais que ela está se relacionando, e isso vai gerar feridas. E essas feridas vão atrair, vai puxar outras patologias psiquiátricas que vão reforçar o borderline. Então, busquem ajuda. Não adianta adiar, se enganar. É uma patologia que eu já vi vários pacientes se curarem, ou se não curarem, uma remissão quase completa desse padrão de pensamento. Só que isso não é feito a curto prazo. Imagina só, você tem 20 anos de idade aí, internauta. Vocês passaram uns 10 anos construindo esse transtorno
de personalidade. E não vai aceitando, ser às vezes. 6 meses, não vai ser 1 ano de tratamento que vai reverter 10 anos. Entendeu? Então, vocês têm que ter paciência. É uma corrida, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros de atletismo. Então, é passo a passo. E como tudo na vida é feito de altos e baixos, vai ter momento que você pode estar fazendo tudo corretamente, usando remédio, fazendo a terapia, que às vezes vai dar uma quedinha. Mas isso aí acontece comigo, com a Tânia, com todos os membros aqui dessa equipe que está gravando, com qualquer ser humano aí do planeta Terra. Aí, nesse momento de queda, não hipervalorize essa emoção negativa, esse momento negativo, que isso vai passar. Assim como os momentos de alegria também passarão. Então, a vida é assim. No final, quando a gente passa a régua e olha o que sobrou, a somatória é positiva. Sempre é positiva. Então, essa patologia, esse transtorno, tem possibilidade de cura, desde que você aceite, é o que a Tânia falou agora há pouco, não somente isso, aceite várias coisas da sua vida. E com isso, você aceite e avance, trabalhe em cima daquilo para poder ser corrigido. Enfim, é importante sempre observarmos os nossos padrões comportamentais, as nossas cognições, de quem está com a gente, não julgar. Quando esses padrões causarem transtornos, o ideal é buscar ajuda. Porque, como o doutor José Lourenço falou, a psicoterapia, o acompanhamento, com o passar do tempo, você vai se sentir, sua vida modificar e levar uma vida mais funcional, tanto você como as outras pessoas. E aí o sofrimento diminui. Então, a primeira coisa que a gente convida é a ter informações com quem realmente deve. Porque se existe só muitas vezes você vê lá, ouve falar que a pessoa que tem um grau de irritabilidade acima do padrão da normalidade, ele tem transtorno, ele é personalidade bipolar. Não é só um transtorno. O profissional, nós que trabalhamos com saúde mental, temos manejo, temos critérios, temos embasamento, não nosso, mas de acordo com o Manual de Diagnóstico de Estatística, o DSM-5, que tem lá elencado 9 critérios que tem que estar presente no mínimo 5, e aquele período de tempo não só é quanto tempo durou, qual a periodicidade, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, se rotular o vizinho, um amigo, que tem tal transtorno, não é uma conduta assertiva. Tânia, é a gente olhar para dentro de si. Olhando para dentro de si, a gente vai parar de perder tempo olhando para fora. Isso. Então, eu entendo que às vezes a família tenta ajudar e fala coisas inapropriadas. Muitas vezes não é por maldade. E precisa de ajuda a família, não é? Também. Quase sempre precisa desse auxílio. Falando no tratamento desse auxílio, eu deixei bem claro a importância da terapia. Eu entendo que, às vezes, no primeiro profissional que vocês procuram, não vai dar match. Vocês falam, nossa, não rolou. Por vários motivos. Às vezes, tempo de consulta pequeno, ou não foi com a cara da pessoa, ou a pessoa fala pouco, não houve uma o boa psicólogo relação fala pouco, né? ou então fala muito. Então, cada um com as suas análises daquela sessão. Então, não desanime. Procure um segundo profissional. Procure um terceiro profissional. Até vocês derem match. E aí, dando match, vocês vão conseguir construir tudo isso que foi falado. Essa repaginagem mental, da forma como se relaciona. Eu sei que é caro, porque um tratamento terapêutico de qualidade, com um bom profissional, nessas 3 áreas que eu citei, é caro. Infelizmente, pelo SUS, são poucos centros, geralmente centros universitários, que vai oferecer esses profissionais com consultas semanais de 50 minutos a 1 hora. Na rede de convênios, vocês aí dos grandes centros que tem convênio, infelizmente também é difícil encontrar. Tem até bons profissionais dentro dessa rede credenciada, mas pelo acordo, pela parceria firmada entre esse psicólogo e a empresa, dessas empresas famosas aí,
é disponibilizado pouco tempo, 20 minutos, 30 minutos, e isso não dá para fazer um bom trabalho. Então, o que é que normalmente eu recomendo? Se organizem financeiramente, se não conseguir daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, ou o ano que vem, para quando for fazer, fazer bem feito, com um bom profissional, para não perder o seu tempo e não perder o seu dinheiro. Até porque investir na sua saúde, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, nas suas relações, quanto vale, não é? Então, vale a pena, como o doutor José Lourenço bem colocou, nós temos profissionais sempre aí capacitados, preparados. A relação terapêutica, uma boa relação terapêutica é fundamental. Não funciona se não tiver a confiança, a empatia e também as questões técnicas, não é? O manejo correto. Enfim, procurar o profissional que realmente vai fazer diferença no teu transtorno, no que você sente, na tua patologia, que não é a tua patologia que vai te definir. Ela é apenas algo, que está junto com você. Uma parte da sua essência. Uma parte de você que dá para conviver, levar uma vida normal no trabalho, nas suas relações, diminuir o prejuízo, aceitar tudo isso na psicoterapia. O profissional do TCC que trabalha com essas abordagens mais específicas para o transtorno de personalidade borderline, com certeza conseguem te ajudar. Porque o objetivo do psicólogo, o objetivo do psiquiatra, o objetivo da gente que trabalha com saúde mental, com certeza é transformar a tua vida numa realidade mais saudável, mais funcional. Sim. Por isso que o nosso propósito sempre será acolher a gente e você, acolher mentes. Tânia, estamos aqui já na reta final, né? Abordamos já várias situações e momentos desse transtorno. Agora, como recado final, eu quero falar o seguinte: nós temos a nossa personalidade, como eu falei no começo, que é o nosso jeitão. Então, quem é portador do transtorno de borderline, ele não é a personalidade dele toda que é dessa forma. Alguns momentos ele reage, se comporta e pensa como borderline, mas ele é muito mais do que isso. Você é muito mais, por quê? Você tem um coração, você tem 2 pulmões, você tem 2 rins, você tem uma alma. Então, vocês são muito mais do que esses traços e esses critérios, esses padrões que vocês adquiriram. Então, muitas pessoas aí são nomeadas com personalidade difícil, ou chata, ou pitizentas. Na verdade, não é isso que é a raiz e o problema. Lógico que existem pessoas que são um pouquinho pitizentas, mas não é esse caso, entendeu? Então, procurem ajuda para poder corrigir tudo isso que nós falamos e, com isso, vocês viverem um presente melhor, plantar boas sementes para colher bons frutos a médio e longo prazo. Eu moro em Arapiraca, Alagoas, atendo por telemedicina em todo o Brasil, até alguns pacientes fora do Brasil. Estou aí para poder ajudar. No momento, estou sendo preceptor dos alunos do último ano aqui da Faculdade Federal de Alagoas. Muito prazer. Um abraço aí para todos os alunos. Do curso de medicina, né? Do curso de medicina. E caso precisem, no meu Instagram, drjoselourenço.psiquiatra, terá informações de como entrar em contato. A secretária vai passar tudo isso para vocês, tá bom? Agradeço. Compartilhem. Logo, logo vamos soltar cortes para poder facilitar. Mas esse conteúdo de hoje foi muito rico. Então, eu acho que vale a pena vocês compartilharem esse conteúdo de qualidade. Com toda humildade eu falo isso. Sabemos que tem muito lixo, muita coisa boa no YouTube, ou então nessas plataformas. Infelizmente, tem mais lixo do que coisa boa. Então, compartilhe isso para poder ajudar esse vídeo, pessoas que tenham, talvez, esses critérios e esses padrões, tá bom?
Agora eu passo a palavra para a Tânia, para ela falar as considerações finais dela. Eu quero dizer que você que nos assistiu, saiba acolher. Acolher você, acolher aquela pessoa que você sabe que tem transtorno de personalidade borderline, como bem colocamos aqui, existem essas características, esses critérios que identificam. É importante, exatamente para você ser acolhido, é importante que as pessoas saibam que existe esse transtorno de personalidade borderline. Senão, vão te rotular de maneira injusta, porque você é uma pessoa igual a outra. Nós somos humanos, nós precisamos de sermos bem tratados, e quando você tem um excesso de emoções e muitas vezes não tem filtro em determinados momentos, você precisa ser entendido, você precisa ser cuidado e acolhido. E para isso a gente precisa compartilhar essas informações. Então é um tema, sim, importante, é um tema que a gente não pode fugir dessa realidade, porque eu, doutor José Lourenço, você que está nos assistindo, você que tem alguém na família, nós estamos sujeitos a várias patologias. Cabe a gente saber lidar com elas, reconhecer e saber o que é que eu devo fazer com essa minha patologia, qual profissional procurar. Aqui restou evidente que algumas vezes o psiquiatra entra de maneira fundamental nesse tratamento, contudo, a psicologia, o psicólogo que trabalha com TCC, com DBT e com outras da comportamental, da terapia comportamental, eles vão conseguir ajudar você nos padrões de pensamentos, comportamentos e amenizar essas questões que muitas vezes trazem sofrimento. Você encontra, eu atendo aqui em Arapiraca, na MedCentro, que fica no centro de Arapiraca, na clínica do Dr. Samaik Lopes. Você encontra no meu Instagram, psicóloga Tânia Lopes. Lá tem telefones e endereços, e também atendo terapia, faço de maneira online. Então é um prazer sempre ter você aqui com a gente. Nós estamos hoje no 5º episódio. Eu ratifico a fala do Dr. José Lourenço. Nos siga. Acolher Mentes é um podcast criado para você. Siga, compartilhe, se inscreva e a gente agradece. Porque, afinal de contas, o nosso lema é acolher mentes. Até o próximo episódio. Foi um prazer.